Hora de falar de saúde, síndrome do pânico, um medo descontrolado e que afeta a vida da pessoa. Para entender melhor, vamos conversar então com o psiquiatra Dr. Igor Luz, que está aqui com a gente. Obrigada, doutor Igor, pela presença. Impressionante o número de participações que a gente tem. Eu vou começar aqui com o Reinaldo Lima, do bairro de Nazaré. Ele diz que foi assaltado na porta da faculdade onde estudava. Foi até ameaçado de morte pelo bandido. Desde então, tem mais ou menos 2 meses, ele se assusta com tudo. Ele não consegue nem receber informação na rua, que ele se assusta, trancou a faculdade, está com medo até de ir na portaria do prédio onde mora. Fica a maior parte do tempo trancado no quarto. Pode ser síndrome do pânico isso? Olá, Priscila. Olá, telespectadores. Nesse caso do Reinaldo, né? Reinaldo, tem um outro fator aí que é a questão assalto, né? O transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade que envolve um medo geralmente fora do normal, mas que não tem um foco bem definido assim de algum acontecimento externo. No caso, o caso dele foi um assalto que resultou nesse quadro. Isso. Mas ele se quadra em quê, então? O que seria isso, esse resultado desse assalto? Olha, ele tem que ser avaliado, né, numa consulta, mas mais provavelmente pode ser um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, que é também um transtorno de ansiedade, mas que se desenvolve após algum acontecimento, uma situação catastrófica ou traumática, tipo assalto, estupros, sequestros. Qualquer tipo de violência ou acidente que... Violências extremas, situações extremas. Olha só, a Camila pergunta se sentir mal dentro de um elevador é fobia ou síndrome do pânico? Depende, pode ser das duas coisas. Se for direcionado somente ao medo no elevador, somente na situação do elevador, é uma situação de fobia específica. A gente chama uma fobia específica por estar no elevador. Agora, tem pessoas que têm transtorno de pânico, que têm ataques de pânico. O que seria o ataque de pânico? É uma crise de ansiedade muito intensa, de caráter repentino, acontece de uma hora para outra, em que a pessoa experimenta sensações como aceleração dos batimentos cardíacos, sensação de opressão, de dor no peito, o ar fica mais difícil de respirar, a pessoa fica respirando de uma maneira rápida. E sem algo aparente? Sem algo aparente, a pessoa de repente pode estar sentada em casa e ter uma primeira crise dessa. A Josiele, lá do bairro Condor, ela pergunta, síndrome do pânico, medo constante, vontade de chorar, angústia, sensação de dor no peito, é suspeita de síndrome? Ela pode de repente até sentir isso tudo, ou seja, ela pergunta dela. Ela pode ter um quadro de síndrome do pânico, mas assim, essa questão que ela falou, por exemplo, de chorar mais e tudo, já pode ter uma comorbidade com outros transtornos como depressão, que é muito comum de se desenvolver num quadro de pânico, porque a pessoa geralmente tem esses sintomas muito desagradáveis de forma repentina, muitas vezes passa em médicos gerais, em cardiologistas, e muitas vezes ela faz diversos exames e os exames não dão alterados, e muitas vezes ela recebe a notícia assim, você não tem nada, mas ela está sentindo o tempo todo esses sintomas desagradáveis e com isso, com o tempo, se não houver tratamento logo, pode vir a desenvolver uma depressão. O Lourival Dias mora em Ananindeua e tem uma dúvida. Quando uma pessoa tem a síndrome do pânico, o que pode ocasionar essa síndrome e como pode ser tratada? Se tem tratamento sem medicação, ele pergunta. Olha, ainda é um pouco incerto a causa mesmo do transtorno de pânico. Uma coisa que pode levar bastante é o estresse. Estresse muito intenso, crônico, a pessoa todo dia vivenciando situações de estresse muito desagradáveis. É um pouco do que a gente vive hoje, né, doutor? As pessoas hoje em dia têm receio de sair de casa, a questão da violência, insegurança de um modo geral, acidente de trânsito pode acontecer, resultar. Quando é que realmente a pessoa precisa perceber que aquilo está prejudicando a vida dela e que ela precisa de uma ajuda a mais? E não é só realmente esse medo, esse receio, porque é uma linha muito tênue, né, de você chegar a um ponto. Uhum. O que acontece é que as pessoas têm vulnerabilidades diferentes. Então, assim, praticamente podemos vivenciar quase os mesmos níveis de estresse, mas tem pessoas que geneticamente têm mais
vulnerabilidade a desenvolver alguns transtornos e outras não. Com relação ao tratamento, quadros leves, iniciais, às vezes podem ser passíveis de ser tratados com psicoterapia apenas, exercícios físicos, por exemplo, quadros mais graves em que a pessoa já vivenciou inúmeros ataques de pânico, é difícil conseguir o tratamento sem um apoio farmacológico. Tá bom, doutor. Olha só, o pessoal de casa que ainda mandou muita pergunta, a gente agradece. O doutor vai continuar respondendo a essas perguntas no G1 Pará. E para a próxima semana nós vamos falar sobre hepatite. Julho é o mês de combate à hepatite. Por isso, vamos tratar desse assunto aqui no JL1 para a próxima quarta-feira.